Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando. Por aqui continuamos, proporcionando mais informação e sugestões, que já para este fim de semana. Como o tempo está quente, o que vos parece umas boas conversas junto à ria? Temas como educação, arte, património, artistas e técnicos em conversa com a população. É ao domingo, reparte-se entre este mês de junho e julho, em Cabanas de Tavira, na Casa Viana, e é uma iniciativa promovida pela Associação Artificial. Quer da Casa Viana como da Associação Artificial, temos convidadas aqui que recebemos. Olá, bem-vindas! Olá a todos! A Ana Mafalda Pernão, obrigada porque está aqui para partilhar connosco que vão ser estas conversas junto à ria. A Lívia vem falar do acolhimento, porque é que também, depois, já iremos ao encontro da Lívia, porque é que afinal o alojamento recebe conferências deste género. Antes de mais, muita gente já conhece, é gente, mas para quem a primeira vez ouve falar da Associação Artificial, o que é, quem são os elementos da Associação Artificial? Ana Mafalda. Ora, a Artificial, que é a Associação Artística e Cultural do Algarve, no fundo fez este ano 3 anos, portanto é muito recente ainda, e pretende dar uma proximidade à população de mais possibilidades de aceder à arte, à cultura, de uma forma geral, e locais onde possa usufruir tanto de formação como de atividades diversas, como exposições, seja workshops, seja concertos, performances, dança, e é constituída de facto por artistas com essas diversas, diferentes capacidades e competências, portanto, em áreas diferentes. Tem músicos, tem bailarinos, tem arquitetos e tem pessoas interessadas também, de uma forma geral, em arte e que nos permitem ir fazendo contactos e trazer o que achamos que é possível, conseguimos e que pode enriquecer a vida cultural deste sítio, neste caso Tavira, concretamente do município, mas também à volta, porque consideramos que o Sotavento Algarvio tem de facto ainda uma pouca oferta e essencialmente tentamos que seja de qualidade também. Portanto, a Artificial leva no fundo a casa às costas e vai ao encontro das pessoas em diversos locais. Isto, obviamente, num sentido assim muito... Sim, porque na verdade nós não temos um espaço, não é? E portanto temos que usufruir daquilo que existe e que também, mais uma vez, não é muito nesta zona. Portanto, nós temos feito... temos tido apoios da Câmara, temos feito algumas parcerias, como é o caso desta da Casa Viana, mas também temos a Casa do Povo, de Conceição de Tavira, o Clube Recreativo de Cabanas, já fomos também a Coachopo, portanto, usando lá aquilo que eles têm, que é pouco, mas que é o centro paroquial, e tentamos, portanto, diversificar numa tentativa de aproximação mesmo às populações com mais dificuldade de acesso, não é? Portanto, mas independentemente disso, Mafalda, independentemente, não vos perguntei logo se tinham sede ou não, independentemente disso, é também de alguma maneira de levar em conta o facto de descentralizar, de levar a diversos locais, porque numa sede as pessoas teriam que se deslocar. Exatamente. E neste caso vão ao encontro das populações possíveis, das pessoas possíveis de acompanhar as iniciativas, não é? Exatamente. Nós já temos feito coisas nestes vários espaços que eu referi, principalmente a Cabanas, que é onde é oficialmente a sede da Artificial, mas, por exemplo, agora o último projeto que está ainda a terminar, e já agora, se posso, temos uma exposição na Casa Pilarte, que infelizmente só pode estar aberta quando um de nós lá pode estar, mas que estará até domingo também, de um projeto que foi feito de dança para a saúde da população idosa e que esteve de facto em todos esses espaços, esteve no Cachopo, esteve no quartel, esteve no museu, esteve também no departamento da parte islâmica do museu, esteve... deixe-me ver se eu não me esqueço de nenhum espaço, mas pronto, esteve em vários espaços a fazer aulas de dança com alguns utentes de 2 lares daqui, portanto um de Tavira e outro de Luz de Tavira. Muito interessante. E temos a exposição de algumas fotografias. Pode ser visitada até domingo, infelizmente. Por exemplo, hoje já estar aberto até à hora de jantar daqui a pouco, amanhã vamos ver, pronto, quando nós conseguimos estar quando presentes. é possível alguém estar presente. Exatamente. É verdade. Bem, vamos aqui ter mais uma colherada em relação a esta nossa conversa com a Lívia, da Casa Viana, está em Cabanas de Tavira.
junto à Ria. Lívia, bem-vinda. Obrigada. Um privilégio, uma casa, enfim, de alojamento, a ter assim os hóspedes com o pezinho na água. Sim, e é um alojamento e é também uma casa de família que surgiu do sonho dos meus pais, não é? Antigamente era a casa dos meus avós e os meus pais reconstruíram, juntamente com um projeto do João Moitinho, do arquiteto João Moitinho, e foi um sonho que eles construíram e, portanto, eles eram professores e eles queriam fazer algo depois da reforma e então decidiram fazer a Casa Viana. A Casa Viana tem valores que estão associados à família, como a solidariedade, o acolhimento, como a empatia, como também a questão da história, não é? Nós temos uma história ligada à pesca. O meu bisavô Viana foi um dos precursores da pesca do polvo em Cabanas, usando o alcatruz, existem alguns documentos sobre isso. E também, portanto, uma família muito ligada à comunidade, sempre no apoio, na ajuda. E é artificial. Conheci a Ana Mafalda há uns anos atrás e foi uma exposição que eles fizeram ali no Mercado Municipal de Cabanas e nós conversámos e eles disseram, olha, nós temos várias ideias, mas não temos um espaço. E eu disse, olha, nós temos 8 quartos, mas temos uma sala lá em cima, no primeiro andar, que muitas vezes não é usada. E bem, porquê é que vocês não vão para lá? Porquê é que nós não fazemos algo em conjunto aqui por Cabanas? Porque Cabanas... É assim, Cabanas era uma vila pescatória, era uma vila tradicional, neste momento é uma vila turística e está-se a perder muitos valores culturais e identitários. E é importante vir alguém de fora e vir trazer de novo isso que nós somos. O que é Cabanas? Não é? Por exemplo, agora a primeira conversa que nós vamos ter este domingo é sobre as características construtivas e decorativas da arquitetura algarvia. Estas casas estão quase em desuso, não é? As platibandas, as chaminés. O que é que são estas casas, não é? Porquê é que as pessoas faziam estas casas? Porquê é que eram determinadas cores? Isto é interessante falar e é interessante que a população participe. Também conhecer. Uns já conhecem, mas outros não conhecem, não é? Acho que, no fundo, nós queremos abrir as portas, a Casa Viana quer abrir as portas para que as pessoas possam conversar sobre o sítio onde estão e o que é que são, no fundo, não é? O que é que as pessoas são. Troca de ideias. Sim, exatamente. Essencialmente. É verdade, Cabanas é o ponto turístico, por exemplo, de Santa Luzia, que estão aqui, na cidade espalha-se um bocadinho mais, mas Cabanas e Santa Luzia são os pontos de desenvolvimento extraordinário. É, mas Cabanas perdeu muitas características típicas e eu acho que está a perder muito como vila. Não é? Sim, porque já não então, cresceram imensos prédios novos, que nem sequer são para o pessoal da terra, né, que bem precisa. Pois. E pronto, e acho que vai havendo ali, vai-se perdendo uma certa identidade e eu acho que é importante nós nos unirmos todos, em nível geral, e conversarmos sobre isto e o que é que podemos construir para o futuro. Não é? Sermos mais interventivos, se calhar. É este o pensamento que fica para este domingo, características construtivas e decorativas da arquitetura algarvia. Mafalda, fala-nos um pouquinho dos convidados. Ora bem, nós vamos ter o Filipe da Palma, que é fotógrafo e que trabalhou imenso e continua a trabalhar na fixação daquilo que era de facto a arquitetura característica desta zona, de todo o Algarve, não é? Não só, ele obviamente tem outros trabalhos, mas neste caso específico é a possibilidade de vermos como era feito e não há dúvida que o percebermos o nosso passado e o sabermos como era feito e de que maneira esta memória pode continuar e ter a sua identidade é fundamental para que as pessoas reconheçam e gostem e que percebam a importância de que como se fazia tinha algum sentido e isso perdeu-se muito. Há de facto desconhecimento e ele diz que as pessoas ainda vão sabendo. Já não vão sabendo, porque o que é verdade é que houve, ainda antes do 25 de Abril, nos anos 60, um movimento que tentou fazer a recuperação de tudo o que era a arquitetura tradicional. Foi feito, e do Algarve também, há várias edições, mas há uma bastante grande que esteve perdida durante muitos anos e, portanto, há de facto pouco conhecimento ainda de como era e porque é que as pessoas faziam as casas de determinada maneira e
quais eram as características dessas casas. E como não há esse conhecimento não vai passando, que é isso que no fundo torna as culturas, não é? A cultura faz da memória e daquilo que nós sabemos que podemos passar depois aos nossos filhos, portanto aquilo que foi feito e como é que nós vamos passar, e isso é que transforma o que se vai fazendo numa cultura e que traz a identidade, neste caso dos lugares. Pode não ser só do lugar, mas neste caso estamos a falar de arquitetura, é obviamente do território. E, na verdade, sem esse conhecimento não é possível depois perceber porque é que é importante e, portanto, continuar a fazê-las ou continuar a preservar, que é o caso. E, neste caso, aqui nesta zona, tem-se, de facto, deixado de estragar muita coisa, tem havido muito pouco cuidado naquilo que se recupera, e mesmo quando se recupera, muitas vezes é mal, e é fundamental pôr pessoas que saibam do assunto a falar. E, portanto, o Filipe tem, pelo seu lado, a tal fixação nas fotografias daquilo que era, e daquilo que ainda existe e que ele ainda conseguiu ir mostrando. E, por outro lado, temos o arquiteto João Pernão, que, como arquiteto e especialista em recuperação, na área da recuperação, que é professor na faculdade, faz, de facto, também a ligação ao resto dos elementos, portanto, às tais partes construtivas, não só as decorativas, que são aquelas mais evidentes para quem vê de fora, não é? Mas tudo o resto, não é? Como é que é a construção, como é que ela se fazia e porque é que era importante, ou é importante que se mantenha esse conhecimento, não é? E são as duas pessoas que vão estar à conversa connosco e com quem queira estar, e temos muito gosto em debater, não é? Não é só falar mas é falar com aquilo que nós queremos. A questão das casas, da alteração da traça das casas, às vezes parece que fica um bocadinho subjugado ao género do que as casas que existiam no passado, com as características maravilhosas que nós achamos agora, que não tinham todo o conforto que nós desejamos de hoje em dia. Então, para fazer uma casa com conforto, faz-se assim uma casa com características de algum país onde, por exemplo, nós imaginamos que essa oferta já é proporcionada, mas não deve ser assim, não pode ser assim, não é? Sim, é porque aquilo que os nossos passados faziam, eles faziam porque tinham conhecimento prático daquilo que era melhor fazer e que permitia, de facto, ter esse conforto de alguma maneira. É claro que o século XX foi um manancial de novidades, não é? E de novas possibilidades técnicas, e isso às vezes toldou um pouco aquilo que depois era possível fazer em face do que a técnica permitia. Foi-se abandonando características de construção, neste caso, que também faziam de alguma maneira a mesma coisa, mas com uma técnica muito diferente e muito mais artesanal, se podemos dizer. Não quer dizer que fosse má, e se calhar haveria coisas, obviamente, e haverá sempre a melhorar, mas temos que perceber como é que o podemos melhorar sem destruir tudo e fazer de uma maneira completamente ao lado, não é? A coisa mais óbvia é sempre os ares condicionados, não é? Que se costumam falar. Claro, Mas não é só, não é? Mas não é só. É, de facto, houve uma altura também que foi preciso construir muito depressa, e nós sabemos, a seguir ao 25 de Abril, que não havia casas e havia muita gente a precisar de casa, e, portanto, houve uma necessidade de construção muito rápida, e isso também prejudicou. Que verificamos agora que era importante, só que... Claro que sim. Que dentro do contexto possível, claro que sim, possamos adquirir, não é? O problema é que se fez uma má construção muitas vezes nessa altura, coisa que nós neste momento estamos a passar outra vez um pouco pelo menos. É preciso construir, vamos lá ver se quando vamos fazer como deve de ser, porque é muito importante que se pense, não é? Mas realmente a construção que se faz usando muitas das técnicas que se usavam no passado pode ser tão confortável como a que se esteve a fazer durante estes últimos anos, não é? Que esteve a fazer de uma outra forma, com outro tipo de ajudas, digamos assim, que não são tão naturais. Sim. Ainda assim, eu adoro falar também de construção, ainda assim não temos assim disparates de alguns concelhos vizinhos. Temos alguns prédios novos, mas aqueles com aqueles andares todos, não sei o quê. Não é? Não temos os disparates das alturas, não é? Sim, exatamente, sim. É verdade, mas, por exemplo, a Lívia estava a dizer com razão, este ano Cabanas cresceu em número de edifícios baixos, lá está, 2, 3 pisos, mas mesmo assim é uma imensidão, e também eu duvido que a construção lá está seja capaz, e depois se for olhar, são todos iguais, não é? São todos iguais de uma maneira que não tem nada a ver. Exatamente, eu às vezes eu vou para certos sítios de Cabanas e eu já não conheço, quer dizer, onde é que eu estou? É tudo igual, parece que estou perdida.
não é? E nada tem a ver, de facto, com esta identidade deste local, não é? Pronto, há muito a pensar e a conversar. Por isso temos... É isso que está o desafio. Nós aqui já puxámos aqui muito fio do novelo que vocês querem conversar este domingo. Portanto, ficou o desafio para este domingo, dia 8 de junho, na Casa Viana, em Cabanas de Tavira. Mas como o vosso objetivo hoje é aqui partilharmos um pouquinho este ciclo destes 3 encontros agendados, Mafalda, vamos lá saber, relativamente ao dia 22 de junho, o tema e os intervenientes. Ora, o dia 22 de junho... Vamos dizer, os outros 2 dias, 22 de junho e 6 de julho, têm a ver com aquilo que não se consegue fazer uma manutenção de cultura e de arte sem haver educação. E, portanto, nós aqui puxámos um bocadinho, talvez à brasa, à minha sardinha, por ser professora e por ser da área, neste caso, artística, e achamos que é importante que a população conheça como, onde e o que é importante quando pretende dar aos seus filhos uma educação artística de qualidade. E eu foco sempre neste ponto, qualidade. Porque mesmo quando eles são muito pequeninos, nós temos que saber muito bem como é que eles começam e como é que essa educação se vai fazer, para não se criarem maus hábitos, para não se criarem erros que depois são mais difíceis de alterar e pronto. E no caso, inclusivamente, da dança, que é o do dia 22 de junho, para não se estragar o corpo a ninguém, neste caso. E, portanto, o que nós propusemos foi, se quiser saber o que deve procurar quando pretende que o seu filho aprenda uma arte mais a sério, no sentido mais profissionalmente, embora seja criança, temos sempre cuidado de saber que quando ensinamos alguma coisa, ele pode gostar tanto que vai querer fazer disso a sua vida e, portanto, temos que saber fazer muito bem. E convidámos a Ana Dias, bailarina e diretora da ABC, que é uma escola de dança da Academia de Ballet Contemporâneo, sediada em Vila Real de Santo António, e também a Carolina Cantinho, que é diretora da Camada Centro Coreográfico. Vão estar à conversa com a Catarina Pernão, que fará a moderação, e que também é bailarina e que está a viver neste momento em Conceição de Tavira e, portanto, que tem aqui também a possibilidade de estender esta prática a mais crianças e possibilitar que mais crianças possam aceder à arte da dança, neste caso. No dia 6 teremos a mesma coisa, a mesma ideia, mas neste caso virada para a música. E convidámos não só professores, mas outras pessoas também dentro da área. Um deles será o Sérgio Leite, que é o diretor do Conservatório de Música do Olé, que é o conservatório oficial único que existe no Algarve, como conservatório só de música e de ensino especializado, porque nós sabemos que em Portimão também a Escola da Bem Posta também tem algumas turmas de ensino especializado de música, mas é uma escola geral, não especializada só. E ao mesmo tempo também o Rui Baeta, que está na Orquestra do Algarve, que dirige o coro várias pessoas que não são, lá está, todos músicos, são amadores, mas que é um ótimo coro, e também o André Conte, que é músico, performer, trombonista, também toca na Orquestra do Algarve, também é professor na Universidade de Évora e, portanto, que nos trarão aqui, com certeza, visões diferentes daquilo que é a profissão de ser músico e daquilo que é ensinar música. Com as bases todas que devem surgir, pensando nos mais novos, não é? Sem dúvida, para isso. Que as pessoas possam perguntar-lhes, então, mas o meu filho, se quiser, o que é que deve fazer? Sim. E eu posso pô-lo em qualquer sítio, e onde é que eu tenho aqui acesso? Ou eu gostaria de ter também, porque não? Se alguém... De ofertas. Que ofertas, não é? Se os nossos autarcas aparecerem, pode ser que possam ouvir também aquilo que faz falta, não é? Exato. Artistas e técnicos em conversa com a população, Lívia. Como anfitriã, sim, está preparada e espera que muita gente apareça para colocar questões. Sim, eu espero que sim, não só para colocar questões, mas também para falar, se assim o quiserem, né? Estou à vontade para poderem falar o que tenham quiserem. Mais a acrescentar em relação ao tema. E já não é a primeira vez que nós fazemos, o ano passado já fizemos 3 conversas. Correu muitíssimo bem, correu bem. Correu muito bem, sobre como é que era Cabanas há 50 anos atrás, portanto isto foi no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Falámos uma sobre a questão da água, e falámos sobre... E depois foi uma conversa com as crianças da escola, sobre o futuro de Cabanas, foi muito giro. E toda a gente participou.
foi mesmo... Com as crianças devem-se ter foi surpreendido. Espetacular. Sim. Foi Eles apresentaram muito muitas ideias? Sim, para cabanas e o que é que gostavam, e se gostavam de viver em cabanas no futuro, e o que é que gostavam para cabanas. Fez uma dinâmica de grupo com uma bola e eles, quando passava-se a bola para um deles, e ele falava e dava uma ideia. Era assim, foi muito engraçado, foi muito giro. Havia coisas assim um bocadinho... Sim, há sempre. Há Eles sempre. são muito engraçados, têm com cada saída às vezes que é um fartote de rir. É mesmo. Bem, já agora perguntem cabanas a ponte pedonal ou não? Não Tem que meter a colherada para saber a vossa Sim. opinião. Lívia. Eu nisso só digo uma coisa, é o que for melhor para a Ria Formosa, porque a nossa Ria Formosa é o nosso maior tesouro. E o que for melhor para a Ria, eu acho que se tiver que ser a ponte, que seja a ponte. Se não tiver que ser a ponte, seja outra coisa. Portanto, para mim o que me interessa é a Ria Formosa. Quando a gente não tiver Ria Formosa, acabou tudo. E de igual modo, Mafalda? Pois, eu acho que a RIA será fundamental perceber, mas eu só gostava que pensassem o impacto em termos de acessos e de quantidade de pessoas que vão passar a querer aceder a cabanas por mais fácil, não é? Nós tínhamos uma grande zona de estacionamento que agora está ocupada por edifícios, lá está. Sim. Aí está. E, portanto, a terra cresceu imenso. É preciso perceber se, de facto, a ponte altera ou não essa mobilidade das pessoas e de que, como diz a Lívia, até que ponto é que essa mobilidade também implica depois mais pessoas a ter que fazer travessias de barco ou se, de facto, a ponte acaba por ser um mal menor. Eu, à primeira vista, diria que a ponte era mais complicado, porque é um acesso mais fácil e, portanto, mais facilmente mais pessoas quereriam aceder. E também à própria praia, porque eu depois também não sei como é que se comporta as próprias dunas, etc., em relação a mais população do outro lado. Mas, por outro lado, de facto, também percebo que o acesso dos barcos e aquela gestão diária também é algo muito complicado e, portanto, olha, não sei. Eu tinha que meter esta colherada. Claro, sim. Estamos aí com o verão a chegar e sim. ninguém melhor do que vocês que estão ali na base, no dia a dia, para também ter a percepção da. É sempre uma complicação, é sempre imensa gente. Cabanas, lá está, com tanta construção, há muito mais gente em cabanas e muitas vezes os barcos não dão vazão, também há que dizer a verdade. Mas as pessoas que vão têm que ter estacionamentos também. Pois, também tem que Pois, é isso, e muitas vezes não há estacionamentos. Claro. Pois é. A praia é maravilhosa. É linda, é espetacular. A praia, para mim, é a mais bonita do mundo. Desculpem lá. Eu, para mim, as praias de Tavira, começando numa ponta que tu mais além do outro lado do barril até qualquer uma delas, né? Neste caso, temos muita sorte, não temos? Temos, eu acho que sim. E às vezes a gente não dá conta disso. Temos um privilégio enorme. Mesmo a malta que está aqui na cidade em Tavira, anda ali 10 minutos, vai até às 4 águas, já pode pôr o pé na água. É isso, não é? É verdade. E numa ótima água, não é? Sim. E numa boa água, sempre com bandeira azul. Não temos de ter, não é desvalorizando o outro Algarve, não temos as arribas, o problema de queda de... Sim, que às vezes acontece, né? Que as pessoas podem cair lá de cima, né? Se não tiverem cuidado. Ou estar, como infelizmente já aconteceram acidentes com vítimas mortais de algumas arribas que caem, não é? Mas a nossa conversa não é esta, mas tudo isto é conversa. Não, mas isto faz tudo parte, não é? Exatamente por isso nós do ano passado fizemos uma conversa sobre a água e a importância da ria porque achámos exatamente que fazia sentido e houve alguém que disse, mas não se pode falar na ponte, não é? Portanto, Não, mas pode-se falar na ponte. Assim, cada um dá a sua opinião. Independentemente das opiniões de quem de direito que possa decidir de futuro se acontece ou não, cada um de nós somos livres para dar opinião. E vivemos em democracia, não é? Acho que a democracia serve para isso, para nós conversarmos e construirmos ideias na base da ofensa. Não vale a pena a gente entrar em extremismos. Claro. Agora, vamos tentar construir algo juntos, não é? Que seja bom para todos. Mas todas as opiniões são bem-vindas. Sim, tudo é válido, não é? Não há exclusões de ninguém. Tudo é válido, tudo é válido. Pois, e é preciso que haja alguém que faça um estudo verdadeiramente sério para perceber qual é a melhor solução. Os prós e os contras. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas sério e que seja bem aceito por todos. Bem estruturado em relação a cada uma das situações. Bem, preparadíssima, Lívia, para um domingo ainda mais... intenso do que os que vive os outros dias da semana que vive agora. Estou preparadíssima. Com muito entra e sai. Há muita gente já de férias em cabanas? Sim, alguma, ainda não está muita gente, mas já está Quem tem filhos de escola ainda não pode, não é? Pois,
São se mais vê outros casais. mais estrangeiros, ainda ser mais Sim. estrangeiros em Cabanas. É, Sim. mas está começando. Eles vêm aí Eles vêm e agora com os feriados vêm todos por aí afora. e são bem-vindos, não é? São muito bem-vindos, Muito todos. bem-vindos. Vai ser um domingo muito bom, venham todos. Temos é que agradecer o facto de nos escolherem, não é? Tem bom gosto. É que tem bom Pois gosto. é isso. É isso. verdade. Sim, de As facto é melhores um praias paraíso. do mundo. É, É não um é? paraíso, é. Tanto é que também a Associação Artística, a Arte Oficial se sediou por ali. É por algum verdade. motivo foi, não é? Sim, quer dizer, os motivos foram um pouco porque nós pensámos que era preciso uma associação deste tipo. Mas já nesse residiam, sítio. desculpe, Mafalda, já residiam em Cabanas? Não, eu tenho alguma ligação com o Algarve porque vinha para a Manta Rota de férias, há muitos anos atrás. Sim. Posso dizer, há 50. E realmente, pronto, era um sítio que eu sempre, lá está, é um sítio muito bonito, estas praias são magníficas e eu tinha sempre isto na minha memória. Aqui há 10 anos vim, eu de facto adquiri um pequeno apartamento e comecei a vir para cá muito assiduamente. E nestes últimos 5 anos, mais assiduamente também. E, portanto, acabei por fundar a associação aqui. Quem chega aqui não consegue ir Não, embora. não se consegue ir embora. Isto é um difícil. isto é uma Isto tem coisa- aqui uma magia, tem aqui Tem, um tem. imã, a malta Tem, vai-se tem, embora, tem, mas tem. está sempre com vontade de voltar. Mas a Exato. pensar que vou ficar por aqui depois, quando deixar de trabalhar em Lisboa, de facto. Fica um bocadinho complicado tanta viagem, não é? Consegue-se fazer, mas... Quem faz por gosto. Exatamente, Quem não faz por cansa, gosto, não mas cansa. na verdade no futuro sim, estarei por cá de certeza. É. Que foi muito bom receber-vos, foi. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, Mafalda. Obrigada também. E, exemplo do que aconteceram nas edições e nos anos anteriores, vai correndo lindissimamente estas conversas junto à RIA. A educação, a arte e o património é na Casa de Hóspedes Viana, em Cabanas de Tavira. O primeiro destes encontros para este ano é já este domingo, a partir das 4 da tarde. Fica a informação e o convite a todos. Obrigada. Muito obrigada. São todos bem-vindos. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.